Alô pessoal, mais um vídeo no canal, mais um vídeo para falarmos de uma vitória do Flamengo. Afinal, foi a 7ª vitória do Flamengo consecutiva. O que o Leonardo Jardim vem fazendo nesses 12 jogos sob o comando do Flamengo é de se elogiar bastante. E dessa vez a vitória foi em cima do Atlético Mineiro. Vitória não, uma goleada em cima do Atlético Mineiro na Arena Gonçalo... Ops, eu já ia falar Arena Gonçalo Plata. Arena MRV, brincadeiras à parte, o Flamengo não sabe o que é perder para o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV há muito tempo. Na verdade, nunca perdeu. São 5 jogos e o Flamengo não sabe o que é perder para o rival dentro do estádio do time mineiro. Inclusive, o Flamengo foi o primeiro campeão no estádio, conquistando a Copa do Brasil em cima do próprio Atlético Mineiro, e a gente vai falar dessa goleada avassaladora. O Flamengo passou o carro no Atlético Mineiro e vai deixando os torcedores rubro-negros cada vez mais confiantes para a disputa da temporada. E a gente vai falar qual foi o destaque. Na verdade, são vários destaques, fica até difícil de achar um. A gente vai falar muito sobre esse jogo, tem declaração do Leonardo Jardim também, sobre o Gonçalo Plata, que está vivendo um grande momento, fez um golaço. Eu vou fazer uma análise aqui do que eu acho que o Leonardo Jardim conseguiu acertar e aquilo que o Felipe Luiz acabou pecando na reta final da passagem dele. Por isso, eu acho que o Leonardo Jardim merece muitos elogios. Tem muita coisa para a gente abordar no vídeo agora, mas antes de brincadeiras à parte, galera, vamos lá falar desse Flamengo, que, eu repito, foi avassalador em cima do Atlético Mineiro. Foi uma partidaça do Flamengo, em todos os sentidos, no aspecto técnico, tático e também individual. A gente vê muitos jogadores crescendo muito de produção. O Samuel Lino, para mim, foi o jogador que mais cresceu de produção com o Leonardo Jardim. O Pedro também cresceu muito. Gonçalo Plata, que eu achava que não fosse ser titular, em determinado momento nem relacionado foi. Hoje está comendo a bola, para mim é titular absoluto. O Everton Araújo também, um dos melhores em campo contra o Atlético Mineiro. Muita gente já dizendo que é Everton Araújo mais 10. Mas e quando o Paquetá voltar? Isso aí é a famosa dor de cabeça boa para o treinador Leonardo Jardim. Mas, gente, o que mais vem me chamando a atenção do Flamengo com o Leonardo Jardim, como que eu vou dizer? É a forma camaleão, porque ele sabe se adaptar ao que o adversário quer e pede durante o jogo. Por exemplo, em alguns jogos, o Flamengo tem uma posse de bola maior porque o adversário permite isso e o Flamengo sabe o que fazer. Ontem, contra o Atlético Mineiro, o Flamengo finalizou só, entre aspas, 9 vezes e fez 4 gols. Por que isso? Porque o Atlético exigia isso do Flamengo. Um Flamengo com pouca posse de bola, ou melhor, menos posse de bola que o próprio Atlético Mineiro, mas um Flamengo mais prático, mais dinâmico para chegar ao gol. Outro ponto que o Leonardo Jardim conseguiu ajustar e que lá nos tempos de Felipe Luiz existia muito debate. Como Arrascaeta e Pedro vão jogar juntos? Pois é, existia esse debate nos tempos de Felipe Luiz. Eu acho, sempre falo isso, que para mim o maior erro do Felipe Luiz na reta final dele, da passagem do Flamengo, foi não utilizar o Pedro quando ele deveria ter utilizado o Pedro, e para mim a Recopa Sul-Americana ficou escancarado isso, porque quando ele precisava fazer gol, ele não utilizou o Pedro. E o Leonardo Jardim já chegou utilizando o Pedro e o Arrascaeta juntos. Só que tem uma análise tática que a gente precisa fazer. Nos tempos de Felipe Luiz, quando era Pedro e Arrascaeta, era o Arrascaeta que descia para pegar a bola e o Pedro ficava paradão lá na área, como se fosse um centroavante mesmo de ofício. Com o Leonardo Jardim, é ao contrário, é o inverso. É o Pedro que desce mais para pegar a bola e por isso ele está sendo mais dinâmico com o Leonardo Jardim, e o Arrascaeta ele fica parado lá na área. Tanto é que o gol do Arrascaeta ontem contra o Atlético Mineiro poderia ser o Pedro ali. E por que não era o Pedro ali? Justamente por conta disso. Porque o Pedro desceu para receber a bola, dando passe de letra. Nosso Pedro ontem foi assim, um espetáculo em campo. O recital do Pedro. O Pedro está jogando muita bola. Não é exagero achar que o Pedro pode sim ir para a Copa do Mundo. Acho que ele está atrás do Igor Thiago. Para mim, o Igor Thiago é o centroavante que o Ancelotti vai levar. Se o Igor Thiago não tiver à disposição, se machucar, bate na madeira e não deseja isso para nenhum jogador, obviamente, o Pedro está ali à disposição porque é um baita jogador
jogador inclusive de Copa do Mundo, esteve na última Copa do Mundo quando necessário, bateu pênalti na disputa de pênalti contra a Croácia, converteu o pênalti dele, joga muita bola, faz gol de cabeça, faz gol de peito, de pé direito, pé esquerdo, joga muita bola, faz o pivô, dá passe de letra, tá jogando muito. Samuel Lino também tá comendo a bola com o Leonardo Jardim. Eu peguei até aqui números do Samuel Lino desde a chegada do Leonardo Jardim. 12 jogos, 10 como titular. E ele tem 2 gols e 5 assistências, ou seja, 7 participações em gol desde a chegada do Leonardo Jardim. Gonzalo Plata, 9 jogos, 4 como titular, tá? Ele tem 1 gol e 1 assistência. Pedro, 13 jogos, 11 como titular, 9 gols e 2 assistências. O Pedro, inclusive, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro já, tá? Atrás do Viveiros do Atlético Paranaense. E eu peguei esses 3 jogadores que, para mim, foram os 3 que mais cresceram de produção desde a chegada do Leonardo Jardim. O Everton Araújo também está jogando muita bola, mas eu nem vou dizer crescer de produção, porque talvez a gente esteja enxergando a melhor versão do Everton Araújo desde quando ele chegou ao elenco profissional. Então, eu acho que o Flamengo está fazendo uma temporada muito boa nesse momento do ano. E o melhor, ele está conseguindo girar o elenco. A gente vê os jogadores muito bem fisicamente falando nas partidas. Por quê? Porque ele está girando o elenco. Olha aí a diferença. Quantos jogadores ele mudou da última escalação para a escalação contra o Atlético Mineiro? 5 ou 6, não lembro agora de cabeça. Mas ele mantém o padrão tático, que isso é o mais importante, tá? E a gente vê os jogadores performando muito bem fisicamente. E sobre o Gonzalo Plata, o Leonardo Jardim elogiou bastante. Já falei anteriormente das qualidades do Plata e também da primeira fase, que a integração dele não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, de atitude, o talento está lá. Conheço o Plata desde os tempos de Sporting. É um jogador que já sigo e sei das qualidades. Sabia que tinha feito um gol extremamente importante aqui, queria falar do gol e também da atitude defensiva no jogo. Ajudou muito o Varela e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrados. O Atlético é uma equipe que gosta de construir atrás e atacar os corredores. Plata, Lino e depois o Araújo conseguiram esse equilíbrio. Então, parabéns ao Gonzalo Plata, voltando a performar bem. Ah, Veni, você criticava o Plata? Sim, eu criticava o Plata porque ele merecia ser criticado. Tanto é que vocês também criticavam. Agora a gente precisa elogiar. E na boa, gente, com todo respeito, quem me acompanha aqui no canal, no SBT, no Twitter, no Instagram, sabe que eu elogio o Gonzalo Plata há tempos. Desde os tempos de Felipe Luiz. Acho que ele tem dificuldade de fazer gol? Acho. Fez um golaço ontem? Fez. Tomara que continue assim, de verdade. Porque é um jogador muito importante no aspecto tático, porque ele faz a marcação ali ao lado do Varela, como disse o Jardim. Ele é o secretário do Varela na marcação. Ele ajuda demais na recomposição defensiva. Tem uma intensidade que todo técnico deseja ter em um atacante, ele só precisa aprimorar a finalização. Ele aprimorando a finalização, sem sombra de dúvidas, fica um jogador ainda mais completo. E é um jogador que estará na Copa do Mundo. Então, parabéns ao Flamengo, mais uma vitória. Quarta tem Estudiantes pela Libertadores e no domingo tem o clássico contra o Vasco pelo Brasileirão. O Flamengo acabou de divulgar aqui a agenda de treinos. Hoje treina 11h30 da manhã, daqui a pouco o treino. Terça-feira, 10 horas da manhã. Terça-feira, 2h40, voo lá para a Argentina. Quarta-feira, 9h30, Estudiantes e Flamengo. Quinta-feira, 2h40 da manhã, voo para o Rio de Janeiro. Na sexta, 10 horas da manhã, treino. Sábado, 4 horas, treino. E domingo, 4 horas, Flamengo e Vasco no Maracanã. Beleza, galera? Agora partiu o SBT, que hoje ninguém me atura. Tamo junto e fui! Muita coisa para acontecer, né? Mas, ô Danilo, hoje, dá a impressão que esse Flamengo ainda está mais longe do limite do que esse time pode fazer, que vem crescendo a cada rodada, vem mostrando cada vez mais entrosamento, né? Jogadores jogando por música mesmo, mas parece mais longe do teto desse time do que o Palmeiras, por exemplo? Não, eu acho que o Flamengo está num nível muito bom e o que está chamando a atenção é o que o Leonardo Jardim falou, inclusive, sobre a eficiência. Então, eu fico tranquilo, a gente está produzindo, uma hora a bola vai entrar. Ontem foi um desses casos, o Flamengo fez 4 gols em 6 bolas no gol, né? Foram 7 finalizações, 6 no gol, 4 gols.
Então, realmente uma eficiência impressionante. Ontem, depois de ter feito 1-0, o Atlético Mineiro ter feito 1-0, o Flamengo segurou por 3 minutos, foi o suficiente ali para o Atlético Mineiro colocar uma bola na trave, criar uma outra chance, e depois no contra-ataque 2-0 e ali o jogo estava morto. Não teria mais chance. O clima da Arena MRV já era time sem vergonha e tal, e o Flamengo realmente sobrou em campo. Para mim, o maior golaço foi o quarto. O quarto gol foi realmente impressionante, troca de passe curta, rápida ali. O Everton Araújo, que era um volante, teoricamente, que a gente falava que era um volante mais brucutu, estava passando, está acertando a trave, está acertando a caixa, jogando demais, o Everton também. Então, eu acho que o Flamengo, ele não está tão longe assim do teto. Na verdade, ele está num nível muito bom e sendo cada vez mais eficiente. Eu acho que isso chama muita atenção. E ontem eu estava assistindo o jogo com a minha família e os meus familiares falaram: nossa, o Flamengo está sobrando, né? Olha, caramba, quanto gol e não sei o quê. Aí eu falei: deixa eu dar uma olhada nos números aqui. E aí eu me assustei pelo Flamengo ter só um gol a mais do que o Palmeiras, é verdade, com um jogo a menos, mas só um gol a mais. E eu fiquei pensando, a impressão que a gente tem é que tá sobrando, e o Flamengo tem um gol a mais só no campeonato. Pensei, onde o Palmeiras fez tanto gol? Porque aí a impressão que a gente tem é que rodada após rodada o Flamengo faz goleada, passa o carro, vai para cima, e no final tem um gol de diferença. E é o que o Arnaldo falou, né? Tem essas 2 vitórias que o Palmeiras teve, em Bragança e no Morumbi, que foram as 2 derrotas que o Flamengo teve também. E nessa Arena MRV aí, o Palmeiras ficou no empate com o Atlético Mineiro na estreia do campeonato. O Flamengo agora faz 4. A gente até vem no saldo de gols aí também, porque as 2 defesas são as 2 melhores do campeonato. Então são 2 times que estão num nível de aproveitamento absurdo. O Palmeiras ter 82% é um absurdo, e o Flamengo, confirmando sua vitória contra o Mirassol num jogo a menos, chegaria aí a 75%. É muito absurdo, é realmente muito parecido com La Liga, né? Porque são 2 times em outra prateleira e o resto. Só que 2 times em outra prateleira com estilo de jogo totalmente diferente. Ontem o Carlos Miguel fez 2 defesas importantíssimas e só. E ontem o Rossi, ele fez ali uma participação com o Alexandre batendo no pé. Fiquei na dúvida até agora se a bola bateu no pé ou não do Alexandre naquela bola em cima da linha. E só também, né? Então, assim, é um campeonato legal, mas acho que legal para a parte de cima da tabela, com 2 estilos bem diferentes. E olha que o Flu ainda tá ali, né? Tá ali, mesmo número de pontos, né, do Flamengo, mas ainda assim a diferença é muito grande, né? O Palmeiras com 10 vitórias nesse Campeonato Brasileiro e o Flamengo que engata a 7ª vitória seguida com o Leonardo Jardim, 19 gols marcados, 4 gols sofridos. Só uma coisa rapidinho que eu esqueci de falar, eu queria lamentar muito o fato de o Pedro ter demorado a conseguir jogar assim, porque ele é o cara que deveria estar na seleção brasileira. E eu acho que o fato de o Ancelotti não ter... estará? Então, o fato de o Ancelotti não ter convocado o Pedro nenhuma vez, eu acho que dificulta. Vamos lembrar que o Ancelotti foi perguntado disso na coletiva, né? Sobre... você vai convocar algum jogador que você nunca chamou? Aí ele perguntou, você tem alguma coisa específica? É para algum jogador específico? E o Douzan, na época, repórter, falou, não, do Neymar. Porque ali me deu a impressão que ele abriu uma janela pro Neymar, ou Ancelotti no caso, que não vai abrir para outros. Porque assim, o Pedro, cara, ele é o atacante que é totalmente diferente de todos os outros que o Brasil tem hoje no elenco. Mas o Danilo, eu gostaria muito do Pedro na seleção. O Danilo, mas tem que ver o seguinte, o Pedro era outro, agora é um, diferente. O Pedro começou a jogar bola na reta final. Sim, sim. Não foi convocado antes, porque também não estava tão bem porque assim. machucou também. Ele está sobrando. Machucou, estava se recuperando. O Flamengo... Bom, ele tem todas as condições de nunca ter entrado e entrar na lista definitiva. Eu acho que isso vai entrar. O problema é que ele briga com o Igor Thiago, e o Igor Thiago deixou uma grande impressão para o Ancelotti. Enfim, seleção a gente pode falar depois, mas eu gosto só para fazer esse elogio ao Pedro, porque a fase me encantou. A fase dele me encanta. Eu quero ouvir o Juca, se dá tempo ainda. Eu queria só voltar uma fala do... Diga, Trajano. Eu queria voltar uma fala do Arnaldo, fazer uma pergunta para o Arnaldo, que tem a ver com o jogo do Flamengo com o Galo. É claro que o clima criado com essa situação do Hulk foi um clima completamente absurdo, desagradável, e pode ter até influenciado. O cara vai lá para o estádio, no ônibus, tem a camisa dele no vestiário, volta para casa, é o maior ídolo do clube dos últimos tempos, artilheiro, ganhou várias coisas, mas não vinha jogando bem. Decididamente não vinha jogando bem. Na verdade, no momento atual, o Hulk em campo, esse Hulk de hoje em dia, era o jogador mais reclamão do futebol Mercosul,
no momento. Aí eu pergunto para o Arnaldo. Claro que o clima, o que aconteceu com o Hulk, é uma situação esdrúxula, tudo já foi falado. Mas com ele em campo, será que o Atlético ia melhorar com essa bolinha que o Hulk vinha jogando? Eu acho que talvez não melhorasse, mas ele ia reclamar, ia brigar e não ia ser 4-0 como os caras fazendo gol de futsal dentro da pequena área. O Atlético, além de não ter jogado bem, ele não competiu. O Atlético não dividiu, o Atlético deu risada, o Atlético... Porque, assim, é bonito ver, mas nenhum time, nem a Chapecoense tomou os gols que o Atlético tomaram. Que o Atlético tomou em sua casa. Foi um vexame. E o clima tá podre. O clube tá podre. Então, aí não tem como. Eu acho que o Hulk representa a alma do Atlético na última década. E a partir do momento que, desde o começo do ano, ele tá em rota de colisão com a direção, a SAF... tal da SAF, que tem executivo de futebol e tal, e não resolve. Parece que agora é o Fluminense de novo na parada. O Zubeldia gosta do Hulk. O time tá bem, mas ele quer uma coisa, quer um pouco, tem alguém literalmente maior pro time dele. Mas isso, de fato, porque ele é muito representativo, a figura dele é representativa, mais que a técnica que ele tem. Ele já não tá no melhor momento, mas vamos tentar fazer uma comparação. Alguém algum jogador do tamanho, sei lá, vamos pegar o Fluminense que a gente está dizendo, se o Fábio, o goleiro, que está não sei quantos anos no Fluminense, chegasse e brigasse com todo mundo, na hora H fosse pro jogo, olha, não vou não, porque eu estou indo para outro time, né? Então eu acho que além... é mais ambiente do que em campo. Né? É mais ambiente do que uma situação É mais a técnica. situação e falta de garra que o Hulk tem de sobra, né, Arnaldo? Exato, é um pouco isso, né? E o que tornou o jogo mais fácil ainda. Porque é aquilo, né? O Atlético, a Luísa sabe bem, do Barba, que é um técnico argentino recém-chegado de longo trabalho no Estudiantes, vinha sendo assim, com o Barba. Em casa ele fazia os pontos, fora de casa ele perdia para todo mundo. Ontem foi em casa, e foi horrível. E acho que faltou espírito, de alguma forma, no meio de semana o Atlético tinha conseguido vencer o Ceará pela Copa do Brasil, na garra, na marra e tal. Ontem, olha, foi ridícula a atuação do Atlético e acho que tem que resolver esse problema, né? Ficar desse jeito não dá, né? E vai jogar agora em Cusco contra o Cienciano lá em cima pela Sul-Americana. Enquanto o Flamengo tem vai jogar contra o Estudiantes do ex-time do Barba, num jogo difícil. A sequência do Flamengo, só para emendar a nossa discussão dos dois poderosos, a sequência do Flamengo é bem mais complicada que a do Palmeiras, na minha visão. Mas o Flamengo, já na primeira rodada de visitantes, ele meteu 4, o Palmeiras meteu 1. Agora o Palmeiras vai ao Paraguai e o Flamengo vai à Argentina. Gente, a gente está vendo aí já o calendário, né? Até o confronto direto das duas equipes. A gente vai voltar a falar do Hulk e dessa possibilidade do Hulk ir para o Fluminense, né? Nessa negociação que está em andamento depois da pataquada, da confusão que aconteceu ontem do Atlético e que ainda está bem mal explicado, essa saída do Hulk do jogo de ontem. Uma mensagem aqui, me chamam aqui, me dão uma bronca que eu tenho que chamar a mensagem do De Primeira, gente. De Primeira, todos os dias, em novo horário agora, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. E às 6 horas da tarde tem a live do Flamengo toda segunda-feira. Você sabe o que me chama a atenção nessa chamada? O quê? Sabe o que me chama a atenção, Luísa? É que sempre aqui no Posse de Bola tem chamada para isso, para aquilo outro. E nunca se faz chamada para o cartão verde toda cartão vermelho. Cartão verde, a Luísa e eu estaremos hoje, por sinal. Cartão verde não. É o nome do próprio programa dele. Juca, é assim, deixa eu te explicar. É assim, por exemplo, segunda, a chamada é para os eventos de segunda. Terça, que eu participo do Wall News, a chamada é pro cartão vermelho. Ó, Juca, estão se defendendo aqui, tá dizendo que toda terça-feira tem a chamada, sim, para o seu programa, que se chama Cartão Vermelho, tá, Juca? Você notou que eu, ao fingir um erro para fazer uma homenagem ao Arnaldo, que estará no Cartão Verde hoje da TV Cultura, fiz que se falasse do Cartão Vermelho
em plena segunda-feira. Isso é uma técnica. É uma estratégia. técnica de Uma comunicação estratégia de marketing, moderna, Juca. claro. Maravilhoso. Ô, Juca, aliás, eu estarei no Cartão Verde hoje também, vendo? hein? Com o Aí, Arnaldo ó. Ribeiro, que isso. Aí. Ô, E você acha que eu não sabia? com certeza. Claro que eu sabia. Ora, Ô, Juca, falando em jogada de marketing, Pedro tem feito uma boa jogada de marketing para chamar a atenção de Carlo Ancelotti, não tem não? Será que dá tempo ainda? Até pouco tempo atrás ele nem estava nessa conversa, né? Parecia algo muito distante. então, Será que isso ficou um Então, pouco mais Luísa. fácil ou não? não há melhor jogada de marketing para um centroavante do que fazer gols, né? E ele tem feito. Ele tem feito gols sem economizar. E tem não apenas feito gols, né? Trajano chamou atenção para o calcanhar dele no meio de campo, pondo a Arrascaeta na cara do Everson, numa jogada maravilhosa, porque, entre outras coisas, o Arrascaeta não perdeu o gol. Foi o Everson que evitou, né? Fez uma defesaça. Foi uma jogada todinha correta. E espetacular por parte do Pedro. Então, eu outro dia disse, e até foi chamada depois no YouTube, no Cartão Vermelho, eu convocaria o Pedro de olhos fechados, mas não tinha a menor dúvida em convocá-lo. Trajano, você também? A briga dele é com Igor Thiago? A briga dele era com ele mesmo. Agora não está brigando verdade. com ele mesmo, não. Agora ele está brigando não está brigando com a bola, ele está amigo da bola, botando a bola para dentro. E outra coisa, a convocação vai ser no dia 18 de maio. Tem muito chão pela frente ainda. Querer, havia uma expectativa, o Neymar vai ter, vamos ver o Neymar, vamos acompanhar o Neymar, quem sabe, tem tantos jogos para mostrar futebol. Pô, quem está mostrando tanto futebol de sobra nesses jogos restantes até chegar à lista definitiva é o Pedro. Tem que ver o seguinte, eu não entendo bem essa lista de 55 jogadores que sai no dia 14. 4 dias antes da lista definitiva. Aí é que não dá para mudar nada. Talvez essa lista de 55 seja para ficar bem com todo mundo. Porque 55 jogadores, até o ponta esquerda reserva do América pode entrar. Aliás, o América venceu o Madureira de 3-2 e está reagindo lá na Série D. Então eu acho que o Pedro, se continuar assim até o dia 14, certamente vai estar, e até o dia 18, será convocado. Porque, inclusive, temos que ver que abriu uma brecha no ataque. Abriu uma brecha no ataque com a contusão do Estevão. O Estevão joga na direita, às vezes cai no meio, mas é um jogador mais de ponta, e o Pedro é um centroavante típico. Mas, por exemplo, as pessoas não pedem o Endrick, que merece ir para a seleção, ele joga na ponta também. O Endrick pode ser convocado com a possibilidade de cair pela ser o reserva do Luiz Henrique e o Pedro ganhar essa vaga ao lado, junto com o Igor Thiago. Podem os dois, né? Vamos ver, eu acho que ele está merecendo. Agora, a expectativa para o Neymar era uma, agora para o Pedro não vale. Não, ora, está jogando bem. Você sabe quem é que pode ter uma chance na seleção? Porque joga na esquerda e com o Leonardo Jardim não está só na esquerda e entrando pelo meio? Um jogador que a torcida do Flamengo vaiava sem parar. Quem é? Samuel Lino. Samuel Lino. Não é isso? Olha o que o Samuel Lino está jogando. Do lado esquerdo da seleção brasileira, você só tem o Vini Júnior que cai por ali e o Martinelli. Eventualmente pode ter mais um, porque o Samuel Lino está justificando o preço que o Flamengo pagou. Ele era vaiado, repudiado, execrado, e agora com o Leonardo Jardim está sendo usado não só parado lá na ponta esquerda, tentando o drible como fosse um ponta, ele participou muito dos gols desse jogo aí, desse massacre diante do Galo. Está pedindo vaga também. O Lino, logo que ele chegou, ele já foi para a seleção, né? E aí depois ele entrou naquele momento de baixa ali no Flamengo. Arnaldo, você estava aqui gesticulando. É, porque, na verdade, essa expectativa nossa em relação à lista, a gente... Ou novidades, caras que nunca foram chamados, como disse o Danilo, acho que tem muito mais a ver agora nessa reta final com lesão de gente. Trajano citou o Estevão, né? Militão, Rodrigo. Está acontecendo em todas as seleções, né? Todas as seleções estão perdendo jogadores importantes. Holanda perdendo no final de semana, enfim. E especificamente na função de centroavante, essa é que é a questão, não existe hoje lesionados, né?
O João Pedro está jogando, vai para a final da Copa da Inglaterra. O Igor Thiago está jogando. O Endrick está jogando. Então, acho que a concorrência do Pedro ela é um pouco maior. Mas vai ter uma situação curiosa. O calendário que o Trajano citou da convocação, né? Primeiro a lista completa e depois a lista definitiva no dia 18, que é médio definitiva, depende também das lesões. O Flamengo e Palmeiras no Maraca vai ser depois da divulgação da lista. Digamos que o Pedro não esteja na lista. Digamos que ele faça o jogo que ele fez o ano passado no Maracanã diante do mesmo Palmeiras. Vai rolar, aí o Mister, acho que pela primeira vez ele vai sentir um certo... Ser chamado de burro. Exato. Vai ser chamado de burro. Burro Eu só. não sei se nesse nível, mas ele é uma situação. Porque Flamengo e Palmeiras, para nós, é mais ou menos, fazendo a comparação de novo, do Trajano Arsenal e Manchester City. Né? É um jogaço, todo mundo vai estar esperando. No Maracanã, um palco que o Pedro domina. Então, tem essa questão do calendário. A lista será divulgada antes do maior jogo do Campeonato Nacional. Será no dia 23, né? Será no dia 23, na depois, sequência, né? No Maracanã. Exatamente. Sabe que ontem no jogo do Flamengo e Galo, o que menos me chama a atenção do Pedro são os gols. É mais a movimentação dele, o calcanhar, a característica. Ele dá um passe Porque aqui, quase os gols, de costas, entre um aspas, negócio fácil, claro. incrível. Modo de dizer, tá? Fácil. Tem atacante que perderia, tem atacante que não estaria ali. Agora, a movimentação dele, a característica dele, que é o que mais me chama a atenção. Ele é diferente de todos os outros por característica de jogo. Por isso que eu abri aqui essa discussão dizendo que, para mim, o Pedro deveria estar na seleção. E teve a lesão do Vitor Roque por outro lado. Ele, vamos lá, ele, do jeito que ele estava terminando a temporada passada, o Vitor Roque, ele poderia estar nessa discussão nossa. Ele poderia estar na artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele estava com um nível... pode ser convocado, é um jovem e tal. Mas aí a lesão aconteceu no jogador do Palmeiras, que vai perder Que estava no radar de observação do Ele Ancelotti. de alguma forma, né? Ele foi chamado, sofreu Foi pênalti. até citado pelo Ancelotti. Sim, citado também como Pedro. Então tem isso. Agora, ô Juca, tô me lembrando